todos os nossos amigos e amigas, aos nossos telespectadores aqui pela nossa Web TV. Uma tarde muito proveitosa, onde nós daremos início a mais um dos nossos programas EBD em Foco aqui das Assembleias de Deus do Campo de Arapongas. E eu quero adorar a Deus e glorificar ao Senhor por sua vida e por você que de sua casa nos prestigia por intermédio desse veículo de comunicação. Quero louvar a Deus e já apresentá-los. A nossa visita ilustre de hoje é o nosso pastor presidente aqui do Campo de Arapongas, pastor Josuel Crepaldi. E eu quero, antes de começarmos aqui no discurso das nossas lições, quero dar a oportunidade ao nosso pastor presidente para que ele se comunique com vocês e se apresente. Com o senhor, pastor Josuel. Olá, presbítero Emerson Salim, a todos os telespectadores, os nossos internautas da TV Web ou nossa TV. E é muito importante termos uma ferramenta dessa e um canal ligado à escola dominical, EBD. EBD em Foco, ela é um instrumento, uma ferramenta que vai ajudar alguns professores. Sempre ela terá uma aula antecipada e a pessoa pode ter alguns subsídios que irá ajudá-lo na sua ministração da próxima aula. É isso, né, presbítero? É isso mesmo, pastor Josué Crepaldi. Nossas transmissões ao vivo pela nossa Web TV têm como objetivo trazer subsídios teológicos a você, caro amigo professor, e a você que é aluno das escolas bíblicas dominicais, e também trazer um meio de incentivo para que você entenda que essa é a maior faculdade de formação de obreiros no mundo, a Escola Bíblica Dominical. Eu cresci dentro das escolas bíblicas dominical e eu posso dizê-los que essa recomendação ela é a maior recomendação que você pode ter. E nós iremos abordar hoje, como já disse o nosso pastor presidente, uma aula antecipada. Você terá uma semana inteira para vir nos vídeos ou para vir no vídeo que será gravado. A transmissão é ao vivo, mas o vídeo ficará nas plataformas digitais e você vai poder pegar papel, caneta e tomar anotações. E dentro da sua turma, dentro da sua aula de escola dominical, colocar ali esses estudos que serão trazidos a você por meio dessa transmissão e incrementar na sua aula, para que você traga uma aula mais produtiva e possa ajudar o seu aluno a uma maior compreensão das Escrituras. Nós estudaremos a lição de número 6, que ela tem por título o avivamento no ministério de Pedro, de forma que pulamos a lição de número 5 para que tivéssemos esse adiantamento. Mas a lição 5 é o avivamento na vida da igreja. E essa lição vem trazendo alguns ensinamentos que são extraordinários. Essa lição vai expor a realidade do batismo no Espírito Santo e o seu público-alvo. Em segundo lugar, ela vai examinar o dinamismo da igreja apostólica. E em terceiro, ela vai demonstrar a importância de um ministério ungido para os dias atuais. Um ministério ungido, um ministério que tem a presença do Espírito Santo, um ministério que é carregado pelo Espírito Santo, é um ministério próspero, é um ministério fecundo e é um ministério que avançará principalmente no campo das missões. É impossível, dentro de uma igreja, fazer missões sem que se tenha uma igreja avivada. A igreja primitiva passou a ser a maior igreja ganhadora de almas porque ela era carregada pelo Espírito Santo. Ela era levada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo impelia os apóstolos. A palavra impelir é legitimamente, nos originais, empurrar. O Espírito Santo empurrava, impelia, levava essa igreja a ganhar almas para o reino de Deus. Então, se a igreja está parada e não consegue ganhar almas, é necessário que se peça o avivamento para que essa igreja venha ter o impulsionamento do Espírito Santo. E o impulsionamento do Espírito é diferente de você impulsionar uma rede social. Se você quer impulsionar o Facebook, quer impulsionar o Twitter, dentre outras redes sociais, você paga um valor financeiro e você impulsiona
o seu conteúdo dentro das plataformas digitais. Com o Espírito Santo, não. Para que ele impulsione a igreja, é preciso que haja renúncia, é preciso que haja uma santificação da vida e uma transformação real daquele ser humano. Eu já quero aqui, já darmos início à nossa lição de número 6. Eu queria que os nossos técnicos ali colocassem para nós fazermos as nossas leituras principais, que é a leitura do texto áureo e a leitura da verdade prática, e depois faremos a leitura da leitura bíblica em classe, e já passaremos a oportunidade para o nosso pastor presidente, para que ele traga-nos aqui uma aula próspera e uma aula fecunda que vai ajudar você na ministração da sua aula em sua sala de aula da EBD. Está ali a nossa 6ª lição, o avivamento na vida do apóstolo Pedro. Aí a lição de número 5, eu quero que vocês coloquem a lição de número 6, eu mandei o outro PDF lá da lição de número 6. Essa é a lição 5. Atos 2:14, o texto áureo? É isso mesmo, então 2, volta 14. Lá. Então vamos fazer a leitura enquanto eles procuram ali do nosso texto áureo. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, sejam-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. A nossa verdade prática, a vida de um crente, pode ser comparada entre o antes e o depois do avivamento. Essa lição trará um ensinamento poderoso e uma primícia extraordinária de nunca desprezarmos a quem quer que seja por conta dos seus deslizes momentâneos. E essa lição nos trará esse ensinamento da palavra de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos 2:14 ao versículo 24, que está escrito: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhe: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, sejam-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Não confundam o dia do Senhor com o dia de Jesus Cristo. São 2 dias distintos. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes, e mataste pelas mãos de injustos, o qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Essa lição terá 3 objetivos principais. Ela vai, em primeiro lugar, destacar as características do apóstolo Pedro, antes da experiência do Pentecostes. Em segundo lugar, ela tem de compreender o impacto do batismo no Espírito Santo no caráter do apóstolo Pedro. E, em terceiro lugar, ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja dos dias atuais, mediante a experiência do batismo no Espírito Santo. Então, será uma aula extraordinária, uma aula maravilhosa, e eu quero já dar a oportunidade ao nosso pastor presidente para que ele possa trazermos uma aula poderosa, e você fique ligadinho com a gente, compartilhando o vídeo, compartilhando com seus amigos e amigas, curtindo a transmissão, e assim iremos aprender juntos em nome de Jesus. Pastor Josué Crepaldi está com o senhor, em nome de Jesus. Meu amado professor presbítero Emerson Salim,
O importante seria que quem estiver nos assistindo ou irão assistir, que possa acompanhar com a Bíblia aberta em Atos 2 e 14, que vai falar sobre essa experiência da descida do Espírito Santo e que Pedro já vai se colocar em pé aí, já revestido pelo poder do Espírito Santo, já envolvido na experiência do Espírito Santo e já envolvido na experiência da glossolalia, que foi as manifestações das variações de línguas. E é muito importante que hoje nós vivemos um evangelho que busca os holofotes para o milagre. E eu nunca vi na Bíblia que o milagre atrai a multidão. O milagre pode atrair a multidão, mas o que toca o coração é a palavra pregada na unção do Espírito Santo, que nós vamos ver na vida de Pedro. Então, a gente vai aprender sobre o avivamento. Avivamento, ela é um fervor, é um ato de avivar, é um poder de equipar os servos de Deus para as tarefas, é acender aquilo que está meio apagado. Então, avivar é tornar mais aceso. Avivar é fazer o cara ficar fervoroso. Sim. Avivar é dar ousadia para ele, intrepidez. Tá? Então, a gente, só para fazer essa introdução aí, é fazer cada um que desenvolve um ministério, seja professor, seja no Ministério Louvor, seja pregando, seja ensinando, que ele seja, a Bíblia diz que os ministros sejam labaredas de fogo. Tá? Isso é avivamento. E a gente vai aprender, então, o avivamento no ministério da vida de Pedro, e a gente sempre tem que analisar a vida de Pedro, o antes do Pentecoste, o depois do Pentecoste e depois a igreja de hoje avivada nas mesmas experiências do Pentecoste. E aí o que a gente vai ver nesta lição, de número 6, para o próximo domingo, dia 5 de fevereiro, é o avivamento espiritual na vida do apóstolo Pedro. A gente vai ver um Pedro andando com Jesus um pouco apático. Sim. A gente vai ver um Pedro andando com Jesus sanguíneo. A gente vai ver um Pedro andando com Jesus um pouco indisciplinado. A gente vai ver um Pedro andando com Jesus um pouco impulsivo. Sim. E a partir do momento que ele tem essa experiência, e é claro que a experiência de mudança na vida de Pedro acontece a partir do momento que Cristo ressuscita e vai ter um encontro com Pedro, quando Pedro já voltou nas origens antigas, voltou a pescar de novo, e lá Jesus aparece para ele. E como Pedro tinha negado 3 vezes, eu acho lindo, a afirmação de Jesus para a restauração de Pedro é feita em 3 apontamentos. Tu me ama, Pedro? Sim. Ele diz, te amo, Senhor. Tu me ama mais do que estes? Falou de todos os discípulos. Inclusive a João, que era um dos principais, que tinha um vínculo mais íntimo com Jesus. E na 3ª vez, Pedro diz, tu sabes, Senhor, de todas as coisas. E Jesus disse, então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Aí em Lucas 24, Jesus já está preparando todos os discípulos para ele ter ascensão ao céu. E aí em 24:49, Jesus assopra e diz, recebei o Espírito Santo, e Jesus dá uma promessa, ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do poder. Tem gente, professor Emerson, que eles querem ser revestidos do poder, mas não querem pagar preço. Verdade. Eles querem ser revestidos do poder, mas não querem buscar. Eles querem ser revestidos do poder, mas não querem deixar a sua dependência na unção do Espírito Santo. Então,
ter o avivamento na nossa vida é ser totalmente dependente do Espírito Santo, tá? Porque tem muita gente que confia nas suas altas capacidades, nos seus altos intelectos, isso tudo é bom, mas o avivamento do Espírito Santo, ele atua no exercício do serviço eclesiástico, ok? E aí, após essa manifestação espiritual do dia de Pentecoste, a gente vai ver um apóstolo experimentando uma transformação em sua vida, e o que eu acho lindo, que a unção do Espírito Santo, ela não pode só envolver o nosso ministério, ela tem, Emerson, que envolver a nossa vida do dia a dia. Sim. Ela tem que envolver a nossa vida pessoal. E aí eu acho lindo, tem muita gente que fala que é cheio do Espírito Santo, mas não tem um caráter moldado, não tem um caráter transformado. Então, nós vamos aprender nessa lição que a unção do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo na nossa vida, esse prerona em nós, que é a totalidade do Espírito Santo nos agindo, vocês vão ver quando Jesus sai da sinagoga, ele fala, o Espírito do Senhor é sobre mim. Jesus, ele era Deus, mas na humanidade dele sendo desenvolvida aqui, ele diz, eu dependo do Espírito Santo, eu dependo desse revestimento para pregar as boas novas. Então, ela precisa atuar na nossa vida pessoal, atuar na nossa vida de caráter. Então, para a gente entender que uma pessoa que é transformada pelo Espírito Santo, que tem a unção do Espírito Santo e o avivamento acompanha ela, você tem que ver toda a vida dela do dia a dia. Aí, os evangelhos vai dar essas características que você falou de Pedro, como um homem impossível, de um caráter totalmente dicotomizado, volúvel. E aí, quando ele encontra com o Senhor ressuscitado, e aí, quando ele havia recebido do próprio Senhor Jesus a missão de apacentar as ovelhas que eu falei, aí eles recebem uma promessa. E o que eu acho lindo, Emerson, eu não estou nem lendo aqui, que eu fiz a lição, eu estou só falando o que está na mente. As pessoas querem receber promessa, mas não querem passar pelo processo. Sim. Então, é muito importante a gente saber que toda promessa prometida para você terá um processo que você terá que passar. Tá? Então, Pedro passou por esse processo. Aí, quando o Espírito Santo enche a vida de Pedro, então Pedro assume um papel muito importante, proeminente na vida da igreja, na liderança da igreja primitiva. E aí, todo o exercício do ministério dele, Salim, bem como os demais discípulos que estavam com eles, estavam em 120 pessoas, é claro que tem alguma especulação teológica que eles adentraram ali com 500 pessoas, mas os que ficaram ali, os 10 dias que perseveraram, foram 120 pessoas. Aí, após essa ascensão que Jesus é assunto ao céu, então os discípulos vão se reunir num cenáculo, não é uma igreja. Não. O cenáculo é um refeitório, um segundo andar, que era da Dona Maria, a Maria, mãe de João Marcos, e ali eles estavam todos sentados, é um lugar de refeição. Né? Alguém acha que cenáculo é uma sinagoga, que é um templo. Não, cenáculo é um refeitório. E aí, eles vão para lá para orar. Eles vão lá para aguardar a promessa. Tem outros que querem receber a promessa e não quer orar, não quer buscar a Deus. Aí eles vão buscar, então, essa promessa do dom do Espírito Santo. Aí a Bíblia diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar e, de repente, veio do céu, não veio da terra. Sim. Então, o avivamento, Salim, não é promovido por forças humanas. Sim. O avivamento é produzido pelo poder do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. E aí a gente tem que entender que o poder do Espírito Santo é o único que capacita
para pregarmos o Evangelho, para testemunhar a fé, para falarmos da salvação, para enfrentar as perseguições. Os discípulos se enchem do Espírito Santo. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, o problema não te segura. Você passa por cima do problema. Então, esse é o importante dessa lição, Salim, a gente ter esse avivamento, essa unção do Espírito Santo, por meio de uma mudança incrível que o Espírito Santo vai fazer no nosso caráter. Por quê? Duas coisas importantes. Quando eu recebo o Espírito Santo, eu tenho capacidade para buscar dons espirituais. Mas quando eu recebo também o Espírito Santo, Salim, eu tenho capacidade para produzir frutos, que são os 3 frutos, ou os 9 frutos lá, que é o amor, a alegria, a paz, né? Sim. Depois a longanimidade, a benignidade, a bondade, e depois a fidelidade, a temperança e o domínio próprio, tá? Então, essas 3 coisas. E aí, hoje a gente vê as pessoas que querem apresentar, Salim, um estereótipo de santo, de unção, de muito barulho, sim, mas pouco fruto, pouco caráter, bastante carisma e pouco caráter. Então, a gente precisa, a partir da experiência do apóstolo Pedro, quem for dar essa aula, quem vai participar dessa aula, eles vão aprender que algumas lições imprescindíveis antes do Pentecoste, após o Pentecoste, e depois como igreja sendo avivada, tendo também, buscando esse Pentecoste. Claro que Pentecoste é um eventual, uma festa que aconteceu, mas que a experiência aconteceu no dia de Pentecoste. Tá? Então, por isso que chama, então, igrejas pentecostais. É bom a gente falar isso aí, né? Sim. E aí, então, você já deu as 3 partes que nós já estamos estudando, que é Pedro antes do Pentecoste, após o Pentecoste, e a igreja nos dias do avivamento do Pentecoste, ou o avivamento do Pentecoste. São esses três pontos que a gente vai estudar, né? Sim. Você já falou no objetivo do impacto que o batismo com o Espírito Santo trouxe na vida de Pedro. E há uma inversão muito grande, Emerson, sobre o batismo com o Espírito Santo, que tem pessoas que até já têm igrejas dando aula. Sim. Que a pessoa coloca curso, né? Um curso, uma tática lá. Eu fui numa conferência, o cara falou assim, fala Babá. Aí todo mundo foi batizado com Espírito Santo. Não, a Bíblia diz que quem fala em línguas fala para sua própria edificação. Então, você é edificado. Então, a língua estranha é para edificar a própria pessoa. Se Deus quer edificar demais, levantará um intérprete para interpretar aquela língua. Sim. Ok? Então, o batismo com o Espírito Santo seria esse revestimento, essa capa que você coloca sobre você para te dar para te credenciar nas suas funções ministeriais. Você quer fazer alguma pergunta? Sim, de vez em quando eu vou dar uma intercalada, mas isso que o senhor está falando é algo extremamente importante, porque dentro da fala do pastor Josué, a gente detecta facilmente o ensinamento transmitido por ele na sessão de que o batismo no Espírito Santo não é para exibicionismo e nem tampouco para mostrar que é mais santo do que os demais obreiros à sua volta, porque há obreiro que acha que ao falar em línguas estranhas e o seu companheiro não falar do seu lado... vai demonstrar um termômetro... Sim, maior do que o do... Não, e não mais alto que o não. Então, nosso pastor presidente está deixando aí algo extremamente importante para você tomar nota, porque o batismo no Espírito Santo não é para exibicionismo pessoal. Para trazer edificação. Para edificação para si próprio. Pessoal. Você não vai edificar ninguém com isso. E né? quem é batizado com o Espírito Santo também... Ele tem mudanças de testemunhos. Mudança de testemunho. Tá? Ele dá testemunho.
A vida dele, hoje a gente vê gente que só faz gritaria, mas não tem mudança de vida. Mudança. Então, isso não é batismo com o Espírito Santo. Tá? Há um escritor, pastor Josué, que ele escreve os personagens bíblicos do Antigo e do Novo Testamento, é o Aramis Barros. Ele fala algo interessante sobre Pedro. Aramis Barros diz que a natureza de Pedro assemelha-se a um turbulento redemoinho, onde polulam as mais louváveis virtudes e as mais repreensíveis fraquezas. Ele chega a dizer que Pedro ele tinha uma rara combinação de coragem, o que o senhor falou no início, misturado com covardia. E ele alternava os momentos de grande força com momentos de lamentável insustentabilidade, instabilidade pessoal. O senhor falou isso já no início. Que ele tinha uma impotência espiritual, porque ele não tinha ainda o revestimento do Espírito Santo. Quando ele tem um encontro com Jesus, então, há aquela mudança, há uma restauração na vida dele, e uma coisa que tem que acontecer na nossa vida, se a gente é templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo está dentro de nós, e ele produz o falar em línguas, ele produz dons, ele produz o fruto, precisa haver mudanças nos nossos testemunhos, nos nossos caráter, tá? Então a gente vai ter que entender isso, que o apóstolo Pedro, então, ele experimenta uma mudança significativa no caráter dele. A gente vê muitas pessoas fazendo muito barulho aí, mas a vida deles nunca muda. Então, o que a gente tem que deixar pontuado aqui, que o batismo com o Espírito Santo edifica a si mesmo. Segundo, o batismo com o Espírito Santo traz Deus mais perto para você. Terceiro, o batismo com o Espírito Santo te dá uma ousadia que outros caracteres de faculdades não te dão. Então aí já cai uma outra falácia de que a pessoa se diz que é cheio do Espírito Santo, mas não comparece a nenhum culto na igreja. Não. Ele não vai à escola bíblica, não vai à doutrina, não vai a nenhum culto, mas é cheio. Vou falar uma coisa, o que a gente vê em muitas igrejas é fanatismo. Ei, meu Deus do céu. Muito fanatismo, as pessoas vão para o monte, só que é o seguinte, uma coisa que é o poder do Espírito Santo faz, e quando ele te enche do Espírito Santo, ao ponto de você ser batizado, ser imergido pelo Espírito Santo, você tem sede pela palavra. Sim, sim. Tá? Essa é em quarto lugar palavra, que o Espírito Santo faz. Então, batismo com o Espírito Santo. O cara que é batizado com o Espírito Santo, não gosta de escola dominical, não gosta de culto de ensino, ele ainda não teve a renovação. Não teve essa experiência. Ele teve uma experiência de movimento, mas não de transformação, ok? Sim. Pode perguntar. Maravilha. Eu queria que o nosso pastor, ele já entrasse, ele fez o seu esboço ali, algo extraordinário, os irmãos vão aprender muito aqui. Eu queria já que o pastor, nosso pastor presidente, já entrasse nesse primeiro tópico da nossa lição, falando o que ele preparou para a gente aqui, sobre a vida do nosso irmão Pedro, antes do Pentecoste. Trouxesse algumas características de Pedro dentro dessa perspectiva. Eu já falei vários. Já falou aí, vários. Tá? Então, mas os fracassos de Pedro, a impulsividade de Pedro, sim, tá? Essas falta de caráter de Pedro, a alta suficiência de Pedro, a alta confiança de Pedro, quando ele fala, todo mundo pode errar, todo mundo pode te abandonar, menos eu. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Agora, só que quando o Espírito Santo desce na vida de Pedro, só para a gente não chegou no segundo ponto, mas só para terminar, fechar sim, o primeiro ponto aqui, a gente vê algo que quando a pessoa não tem ainda a ação do Espírito Santo na vida dela, ela é uma pessoa impotente, ela tem limites, sim, tá? É bom entender isso aqui. Ela tem limites. Mas quando ela é cheia do Espírito Santo, ela é dependente do Espírito Santo, então Deus vai usando a pessoa tremendamente, tá? E aí a gente vai entender que o Espírito Santo, então, ele
ele vem na vida de Pedro, muda toda a atitude dele, tá? E as pessoas, eu não estava lá, mas as pessoas que a Bíblia diz que Pedro se coloca em pé. Será que alguém podia até que caminhou, mas será que esse é o mesmo Pedro? E então eu vejo que o Pedro estava iluminado, eu vejo que o Pedro estava diferente, ele estava impactante. Né? Essa é a presença. Se tornou intrépido, né? É Se tornou intrépido. alguém. Ele, então, foi algo impactante. Então, ele realmente recebeu essa experiência da glossolalia, que é a manifestação de línguas, foi batizado no Espírito Santo, então o Espírito Santo veio sobre ele, e o Espírito Santo usa a pessoa, tá? No intelecto dela e a boca fala essa experiência, tá? Uma experiência espiritual. Então, o batismo com o Espírito Santo não é apenas uma experiência de eventos que foi só para o dia de Pentecostes. Sim. É uma experiência de transformação de vida e de algo da plenitude do Espírito Santo que preenche a pessoa. Respondi aí? Esse dom, então, ele não passou e não cessou, como dizem os sensacionistas, né? Não foi só para ela dos apóstolos, não foi só para a igreja primitiva, ela é para os dias de hoje. Para os dias de hoje. E nunca se viu um tempo de tanta precisão como nos dias atuais, dessa atuação maciça do Espírito Santo, impulsionando as pessoas, sobretudo na área, repito mais uma vez, reitero a minha fala inicial, na área do evangelismo, na área de ganhar almas para Jesus. Que a gente sabe que essa experiência trouxe... E eu sei que muitos vão participar dessa aula, então até os ministérios na igreja hoje precisam desse revestimento no Espírito Santo, desse avivamento contínuo no seu ministério, para não ficar aquela coisa monótona. Aquele negócio estático. Apático. Tá? Então... a presença do Espírito Santo, esse ser cheio do Espírito Santo e o batismo no Espírito Santo essa vitamina que fortalece o crente para desenvolver o serviço cristão. Sim. Olha que coisa importantíssima dos nossos telespectadores ouvirem, entenderem nas falas do nosso pastor presidente, porque... o Pedro, ele assemelha-se a nós outros, tá? O Pedro assemelha-se a nós outros nas nossas vidas cotidianas. Tudo nós tem um pouquinho de Pedro. Altos e baixos, né, pastor? Aquele crente que uma hora está muito feliz, muito animado, muito alegre, você vê ele leva banco nas costas, lava o piso da igreja, lava o banheiro e depois você vai ver que ele está mais apático, está mais... Até o pastor, muitas vezes, questiona, pergunta, o que está acontecendo alguma coisa, você está bem e tal, porque não costuma ver a pessoa com essa, a palavra correta é voluvidade, né? Pessoa volúvel, né? Volúvel. Uma pessoa que altera muito rapidamente. Esse era o Pedro antes da sua experiência do Pentecoste, e nós vamos ver também falado pelo nosso pastor presidente, o Pedro depois do Pentecoste, para você ter ideia de como é importante a busca pelo batismo. Eu, pastor Josué, quando tinha 11 anos de idade, eu comecei ali a minha vida a pregar com 12 anos, quando eu tinha 11 anos, rapaz, mas eu era, vou usar essa expressão aqui, louco para ser batizado no Espírito Santo, porque eu via meninos da minha idade muito intrépidos, pregavam e ganhavam alma para Jesus, e eu era mortinho, apático, não fazia nada. E eu, aos 21 anos também, eu vim para Jesus, e eu falei, Senhor, me dá essa experiência do Espírito Santo, me batizando, porque eu vim das dependências químicas, dependência de droga, e eu não vou conseguir vencer. E na noite que eu aceitei Jesus, eu fui batizado com o Espírito Santo. Cheguei meia-noite, tomado pelo poder de Deus, e essa virtude do Espírito Santo foi agindo na minha vida, e hoje já são 35 anos caminhando. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele é importante, e a gente vai estar renovado todos os dias. Vai ter dia, hoje ainda não falei ainda em língua estranha, mas vai ter momento que ela vai vir. Sim. E se eu precisar ser edificado, eu vou estar conversando com Deus no Espírito, através dessa experiência que é o batismo com o Espírito Santo, que todos os ministérios precisam ter hoje, os professores, os superintendentes,
precisam permitir, Salim, que a ação do Espírito Santo esteja permanente em sua vida, que o Espírito Santo esteja avivando em tudo, porque senão nada terá sentido. Nada terá sentido, sim. Sem o Espírito Santo, as falas, as coisas que se fazem serão simplesmente como o sino que tine, vai soar bonito, vai ter um som agradável, mas não vai impactar. E fica algo monótono, sim, né? Eu queria fazer, só para fechar esse tópico... Pode ficar à vontade. Eu queria deixar uma reflexão a todos os alunos, que já é também sugerido pelo comentarista, alunos, superintendentes, professores e auxiliares da IBD, que a partir do momento que eles estudarem sobre esse batismo do Espírito Santo, esse impacto do Espírito Santo na vida pessoal, no seu ministério, e a experiência na vida de Pedro, que cada um possa fazer a seguinte pergunta para ele mesmo: que mudança o Espírito Santo tem provocado na sua conduta, no seu comportamento? Você podia fazer essa pergunta para o povo? Que mudança que o Espírito Santo tem provocado na sua vida, dia a dia, pessoal, no seu caráter? Para refletir. Tá? Isso é muito bom. Que mudança o Espírito Santo tem provocado, tem causado? Se você é um na igreja, no serviço é outro, então, no seu caráter, houve alguma mudança? Se não houve, tem que buscar o avivamento, tem que buscar o poder do Espírito Santo, tá? Então, busque esse poder em suas vidas, ok? Então, tá aí. Maravilha. Faça-se essa pergunta pessoalmente entre você e Deus e se questione, né? Se possível, vá na frente de um espelho, olhe para você mesmo e se pergunte se alguma coisa na sua vida mudou ou se continua da mesma forma. Se tiver da mesma forma, você tem que rapidamente buscar o batismo no Espírito Santo ou buscar um revestimento, um renovo. Se você já falava em línguas estranhas antes e agora, por algum motivo ou outro, sente-se parado, você deve buscar o avivamento, que é, na verdade, o que o nosso pastor disse no início, que é a reativação desses dons de Deus que há em você, mas que por algum motivo esses dons estão estáticos, como dizia parados. Um colega meu lá do seminário, o batismo com o Espírito Santo é o turbo no seu carro. É o turbo, sim. Você está turbinado. É uma boa. E aí, então, assim como é bom as pessoas ler os evangelhos e anotar todas as falhas de Pedro, e depois, agora nós vamos estudar a segunda lição, o segundo ponto, a partir do Pentecoste, vê se você vê as mesmas falhas que tinha em Pedro. Você não vê mais, você não consegue mais, é algo extraordinário. A gente tem que fazer essa pergunta. Se nós temos Espírito Santo, tivemos experiência e a nossa vida não tem mudança, sim, então foi apenas uma... Você recebeu um choque elétrico, mas depois rapidamente passou. Você foi apenas um arrepiozinho ali que você sentiu, foi apenas emocionalismo. Sim, tá? Então, eu quero deixar bem claro aqui, Salim, porque tem muito emocionalismo no meio do povo. E a pessoa pensa que foi batizado com o Espírito Santo e não houve mudança nenhuma. Então, uma das evidências do batismo do Espírito Santo é mudança na sua vida. Pois é. E você, amigo telespectador, e você, professor da Escola Bíblica Dominical, esse alerta do nosso pastor presidente, ele é direcionado a você. Tome muito cuidado com muito grito, pouca palavra. Tome muito cuidado com muito grito e pouca unção do Espírito de fato. Lá está vazia, faz muito barulho, mas não tem conteúdo. Mas não tem conteúdo, tá vazia. Eu, de vez em quando vou tirar alguma amostra na empresa dos caminhões, que eu não sei se o caminhão está vazio ou cheio, o camarada diz, dá uma batida no caminhão. Aí eu dou uma batida, a gente percebe que o som é diferente do som daquele que está carregado. Você não consegue ver som sendo emitido e o outro que está vazio consegue você ver um barulho muito grande. Então tome muito cuidado. Avivamento não é grito, não é pulo, é transformação da vida. Nosso pastor. Então agora nós vamos estudar a segunda lição, que é Pedro
após o Pentecostes. Eu já dei toda uma introdução e eu não vou voltar tudo lá. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo e ele é batizado no Espírito Santo e tem essa experiência, ele passa a receber uma autoridade. Tá? Uma autenticação, tá? E aí Pedro, nessa autoridade do Espírito Santo, ele é impelido pelo Espírito Santo, ele no ímpeto do Espírito Santo, ele desfaz todo o engano ou toda a maldade daquilo que a gente julga, às vezes, dos batizados com Espírito Santo, tá? Então, aí ele fala, às 9 da manhã, eles não estão embriagados eles não estão embriagados, sendo agora a terceira, 9 da manhã, a turma já está com a cara cheia. Daí ele fala, não, eles estão cheios do Espírito Santo. Então, a gente vai aprender aqui que essa experiência do Espírito Santo, ele tira o medo de evangelizar. Sim. Tá? Tira o medo, ele dá intrepidez. Ele dá ousadia, tá? E aí, ele faz o ministério de Pedro, Salim, notório em todos os aspectos do seu apostolado. Sim. Tá? Daí vocês vão ver lá, já ele está com Pedro e João, Pedro e João está lá na Igreja Formosa, 3 horas da tarde, e aí ele já está cheio do Espírito Santo. O cara vai pedir uma esmola para ele. Aí ele fala assim, o que você está pedindo eu não tenho, mas eu tenho algo que você nunca experimentou. O que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Então, nós precisamos voltar a essa experiência. Tá? Então, o avivamento espiritual após o Pentecoste na vida do Pedro é uma necessidade imediata a todos nós, tá, Salim? Todos nós. Antes desse episódio, né, tá, pastor? Antes desse episódio da cura do coxo na porta do templo chamado Formosa, ele pregou e quase 3.000 almas aceitaram Jesus, imagina. Ali fala assim, ousadia. Quando você vai para o grego ali, são quase 3.000 almas que foram batizadas nas águas. Tá? Então, essa é a verdadeira conversão. O cara levantou a mão, não. A conversão é após o batismo. Tá? Então, quase 3.000. Aí, na segunda mensagem que ele prega, vai para 5.000. 5.000. Tá? Então, a gente está aprendendo aí após o Pentecostes. Então, aí você vê um Pedro que a Bíblia vai dizer que só a sombra dele é bom. É importante falar isso aí. Sim. Ele passava lá, os caras traziam maca, Trazia maca, os caras deitados lá, só passava a sombra do Pedro lá, a sombra de muitos aí assusta, o de Pedro levantava. Então é muito importante sobre isso aí. Alguém traga uma água aí pro pastor. Ô Silvio, a Bíblia diz, não deixe que a tua garganta tenha sede, Jeremias 2:25. Então é uma necessidade que a gente precisa ter, e essa necessidade de ser cheio do Espírito Santo, ela tem que segurar a igreja, Salim, até o arrebatamento. Até o arrebatamento, sim. Tá? Então, a vida comunitária da igreja de Jerusalém, ela, após a descida do Espírito Santo, então, ela se configura em manifestações do Espírito Santo, em dias de avivamento espiritual. Foram sobre os 120, depois sobre os 3.000, depois sobre os 5.000. A igreja, no capítulo 5, já vai estar em 8.000 pessoas. 8.000 pessoas. Tá? Meu Deus. Então, aí Pedro, então ele tem agora uma nova performance, assim dizendo. Sim. Após o Espírito Santo descer nele, e a Bíblia diz que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne, né? Atos 2:18. Então, isso é muito importante. E a gente já está quase terminando aqui, porque eu não sei como que está o horário, então eu estou meio preocupado aqui. Tem 15 minutos lá. Tá? Então, gente, vocês que são professores, alavanca que o poder do Espírito Santo é necessário para o desenvolvimento de ministérios. Sim. Tá? Que Deus cria a igreja e tudo que há,
é nela a obra de Deus, mas toda a obra, para aqueles que é feito, que foram nascidos de novo, tem que ser feito no revestimento do Espírito Santo. Ok? Então, é só para ter essa... E aí, dentro dessa evidência do Pentecoste, que é algo que veio do céu, não foi algo criado por homem, que é algo que a evidência do Espírito Santo, ele leva as pessoas a ter amor pela palavra, olha ali, Sim. tá? Ele leva as pessoas a ter firmeza na doutrina, ele leva a pessoa a ter a unção para pregar, ele leva a pessoa a ter intrepidez para anunciar o evangelho, ele leva a pessoa a ter uma vida de oração, ele leva a pessoa a participar de ensino, ele leva a pessoa a ter uma vida de santificação, ele leva a ter a pessoa uma vida de obediência, porque tem muita gente que diz que é cheio do Espírito Santo, mas não tem submissão à liderança, não tem obediência, vive uma vida toda comprometida, tá? Então, ela leva ao arrependimento, ela leva à mudança de caráter, ela leva uma vida de retidão e, acima de tudo, após o Pentecoste, a manifestação do Espírito Santo leva a todos que ministram, a todos que têm um ministério, a ter uma vida de temor a Deus. Uma vida de temor a Deus. Cara, que legal, né? Gente, muito bom. Uma vida de temor a Deus é justamente uma vida de respeito a Ele. Quando você tem respeito de pelo comprometimento. Senhor, você se compromete, né? O comprometimento, ele vem após o temor a Deus. Ele nunca vem depois. O que segura o teu carro hoje? É o freio. É o freio, pois é. Então, sem freio você não tem como sair de casa, porque aí você vai se arrebentar. Então, essa lição, não sei se vocês estão percebendo, o nosso pastor presidente está fazendo algo que eu venho comunicando ao longo de muitos anos. As nossas lições, elas são colocadas em nossas mãos, principalmente você que é professor. Veja o exemplo do pastor Josué. Veja, ele não leu a lição, mas toda a sua fala, ela é colocada e conjugada exatamente em cada ponto da nossa lição. É só você pegar e conjugar as falas do nosso pastor, que você vai ver todas as suas falas conjugadas à lição. Foi o que ele fez, pegou a lição, muito provavelmente ele leu a lição e ele confeccionou o seu pensamento 20 vezes. Veja, tem gente que não consegue, não lê nem uma vez na semana, tá? Então, é necessário que você faça isso. Também já li toda a lição, todo o livro de apoio, quando vem em minhas mãos, leio logo todo, porque depois vou fazendo só alguns pontos ali. Isso é muito importante para você, professor, tomar como base, estrutura. Pode continuar. Então, agora nós vamos para o terceiro ponto, que é a igreja de hoje e o avivamento do Pentecoste. Então, nós vamos estudar sobre a igreja atual e o Pentecoste. O que a igreja atual hoje, ela precisa? Buscar esse avivamento. Sim. A igreja atual hoje, ela precisa ser revestida do Espírito Santo, algo que eu anotei aqui, que não é da lição, e que a gente precisa estar impactado, que uma coisa que o Espírito Santo faz na vida da igreja, tira ela das quatro paredes. Quando o Espírito Santo entra na igreja, o Espírito Santo deixa a igreja, a igreja deixa de se tornar evangélica e passa a tornar evangelística. É um fato importante. Sim. Que eu estou falando dentro do terceiro ponto. A igreja evangélica é uma igreja bonita, que tem orquestra, que tem todos os aparatos, mas se a pessoa quiser participar daquela água, ele tem que ir até lá. Agora, a igreja evangelística é cada crente na unção do Espírito Santo, sendo uma torneira, sendo um canal, um cano, levando a palavra de Deus, levando Jesus aos corações, levando o poder de Deus, levando o Espírito Santo às pessoas. Então, é uma igreja revestida do Espírito Santo de Deus, tá? É uma igreja que tem a intrepidez, é uma igreja que a Bíblia diz que a igreja primitiva caiu na graça de todo mundo. Você vê, a igreja que recebe o Pentecoste, ela cai na graça. Sim. Segundo, a igreja que tem o Pentecoste, ela tem tudo em comum.
A igreja que tem o Pentecoste é uma igreja que evangeliza. A igreja que tem o Pentecoste é uma igreja que tem amor. A igreja que tem o Pentecoste é uma igreja que compartilha. Sim. Tem igreja aí que é um clube fechado. Então, a igreja precisa ter unidade. Sim, a igreja cheia do Espírito Santo é muito sendo um só. Sim. A Bíblia diz que o corpo ele não tem muitos membros. Sim. E ele é um só. E tem muitos membros trabalhando para um só objetivo. Sim. Então, a igreja é isso aí. Então, a gente fecha isso aqui, porque a igreja hoje, para atravessar esse tempo de iniquidade, acho que vai dizer no segundo ponto lá, sim, ela precisa ser cheia do Espírito Santo. Jesus vai alertar que nos fins dos tempos, então você precisa ser marcada pelo amor, porque diz lá, por multiplicar-se, Mateus 12, 24, ou 24, 12, por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, para que o amor não esfria, a igreja de hoje tem que buscar a experiência do Espírito Santo, sim, para que a igreja não se esfria, não se torne uma igreja apática, não se torna uma igreja qualquer, um clube social, mas se torna uma agência do Evangelho, indo para a oração, buscando a unção do Espírito Santo, é uma igreja sendo cheia do Espírito Santo, é uma igreja tendo firmeza, porque veja que quando Pedro não tem o Espírito Santo, ele não tem firmeza, ele é precipitado. Sim, sim. Ah, cara, sim. E aí, ele é um cara sanguíneo, voluntarioso, mas depois do revestimento do Espírito Santo, ele passa a ser um Pedro cheio do Espírito Santo. E a igreja primitiva, ela é uma igreja que vai lavar as pessoas. Eu estudei a história, as irmãs iam limpar a casa das pessoas para ir para a casa da irmã Maria. Então, é a experiência do Espírito Santo, para que cada membro da igreja tenha uma experiência pessoal, Salim, sim, para que ele seja avivada. E a igreja avivada é uma igreja que tem vida espiritual. A igreja avivada é uma igreja que tem vida abundante. A igreja avivada é uma igreja que tem fonte de poder, que tem despertamento, que tem amor pelas pessoas. Então, esta é a aula que eu preparei para que todos tenham esse subsídio da manifestação do Espírito Santo, do avivamento que veio no Pentecoste, possa atuar na igreja atual. Olha aí que maravilha. Uma bênção de Deus, sem sombra de dúvidas, uma aula extraordinária preparada pelo nosso pastor presidente, e essa aula ela vai impactar a sua vida durante uma semana inteira. Você vai poder vir aqui nesse vídeo, e poder assisti-lo várias vezes e trazer ensinamentos e estudos para colocarem nas suas aulas. E mais uma vez vou reiterar, aprenda com o que o nosso pastor presidente fez. Leia a lição e confeccione um estudo que traga, de fato, o ensinamento básico daquilo que a lição pede. A lição se lê em casa. Eu venho dizendo direto. Na sala de aula não é para ler a lição, porque os alunos já leram. Não é para você ler a lição. As lições é para você ler pessoalmente em casa e levar para a sua aula, de fato, ensinamento concreto. Se o professor ele puder fazer um comentarinho em cima daquele, ele mesmo com as suas ideias dele, tá? Mas hoje a própria CPAD já se dispõe de vários subsídios. Disponibilizam, nós temos o livro de apoio, temos uma série de coisas. E tem as aulas também. E tem as aulas lá ao vivo, eu assisto várias aulas do pastor presidente, de outros pastores que dão aula. Daquele professor de São Paulo. Elianai Cabral. O professor Caramuru. Muito bom. Entendeu? Então, existe uma infinidade. E também eu queria chamar a atenção de todos os nossos professores. Isso é para você que é professor. Olha, me desculpe a expressão, mas deixe de preguiça, né? Me compre livro, compre materiais acadêmicos. A gente passa a vida inteira comendo lanche, né? Em nenhum momento, professor, não chega na sala de aula e diz, nem li a lição hoje. Ih, meu Deus. Não fala isso. Se você, de repente, nem leu, não vai querer ler junto com os alunos, não. Então, a gente, olha, tem aí uma semana, muito boa ideia do Salim. Parabéns, Salim. Parabéns ao pastor Davis, que está junto, auxiliando. Eu quero dizer que o Ministério de Educação da Assembleia de Deus, sede,
está também ajudando, vinculado aqui com vocês financeiramente e dando uma parcela aí, tá? Amém. Maravilha. Então é isso. Aprenda, compre bons materiais, material não é caro, tá? E você comprando materiais acadêmicos, você vai ter subsídio suficiente para aplicar aos seus alunos. Entenda que você é professor do curso mais importante no mundo, que é o curso de formação de obreiros, que é a maior escola do mundo. É a EBD. A EBD. Escola Bíblica Dominical. A EBD. Eu não me esqueço nunca mais, pastor presidente fez uma participação no nosso canal, trazendo a importância da escola bíblica dominical. Aquilo foi algo extraordinário e você precisa saber. Foi a história da escola dominical. Tá? O propósito pela qual foi criado e etc. Então, eu já quero agradecer a todos, quero agradecer a você, amigo internauta, quero agradecer de público ao nosso pastor presidente, Josué Crepaldi, que nós iremos trazê-lo mais uma vez aqui, com a ajuda de Deus lá na frente, né? Lá na frente iremos trazê-lo mais uma vez. A gente vai estar sempre contando com o nosso pastor. Se você quiser, eu não vou falar assim direto, mas todo trimestre eu venho dar uma... Pronto. Tá? Então, nós Cada iremos... trimestre a gente dá uma... Dá pelo menos uma lição. Então, é uma bênção de Deus. Nosso pastor tem muitos compromissos e veio aqui honrar e nós queremos agradecê-lo. E amanhã eu estarei dando aula no Jardim Bandeirantes. Amanhã estará dando aula os irmãos do Jardim Bandeirantes. E domingo que vem na sede. Domingo que vem E na sede. No final do trimestre, no aeroporto. Então, a gente está dando várias aulas. Então, dou aula na sede, dou 2 aulas para os jovens também. Então, nosso pastor é extremamente atarefado e a gente vai seguir orando para que Deus continue abençoando. Deus abençoe a todos, você amigo, internauta. Nosso pastor pode agradecer os nossos internautas. Deus abençoe a todos vocês, EBD, pega teu filho, vá para a escola dominical, EBD, Escola Bíblica Dominical, o domingo marcado para a tua vida com Deus. Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos os nossos irmãos e irmãs. Um abraço. Até o próximo sábado com a ajuda e a graça de Deus. Deus Todos os domingos nas nossas igrejas, a partir das 9 horas, tem uma escola dominical perto de você. Maravilha.